Ele é um dos investimentos mais famosos do Brasil. A gente está falando do Tesouro Direto, a aplicação em títulos do governo. Saíram dados que mostram que a procura por esse tipo de aplicação voltou a subir. E os números divulgados mostram que as pessoas voltaram ao Tesouro depois de meses com taxas de juros em queda. Esse é o assunto do Cafeína de hoje. A gente vai trazer tudo, o que subiu, o que caiu. E mais, será que é hora de entrar no Tesouro Direto? Em qual título? Para qual prazo? Tem ainda pauta cheia para os pitacos. O resultado do Magazine Luiza surpreendeu e, em meio à pandemia, a ação bateu recorde na Bolsa. Centauro é a primeira empresa a anunciar ofertas de ações no meio da crise. Investidores estrangeiros retiram uma montanha de dinheiro do país. E uma nova vacina contra o coronavírus é produzida em larga escala. Isso e muito mais no Cafeína. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Cafeína de hoje. Começo, Doni, que eu recebi uma caricatura do Tony Tokomoto. Então a gente vai pedir para o Zanuto, que é o nosso editor, botar a caricatura no ar. Eu agradeço ao Tony e ficou faltando agora a caricatura de Doni Denútil. Como as pessoas falaram, pelo menos para quem eu mostrei, ficou igualzinho, tá feia que nem eu. Vamos ao que interessa. Em meio à pandemia, mesmo com a Bolsa voltando a subir, os investidores procuraram proteção. Segundo o Tesouro Nacional, que divulgou novos números, pela primeira vez em 5 meses, as emissões de títulos do Tesouro ficaram maiores do que os resgates. Desde outubro do ano passado, as vendas vinham superando as compras de títulos. Então, olha só, a gente tem aí os dados de abril. O resgate no total foi de 1,4 bi de reais, contra uma emissão de títulos de 1,570 bilhão. Então, são as pessoas se interessando mais por investimentos no Tesouro Direto e, com isso, o Tesouro tem que emitir mais papéis. Em relação ao Tesouro Direto, a gente tem que lembrar que a poupança também começa a pagar menos quando as taxas de juros caem. Uma Selic a 1%, a poupança vai pagar 2,10%, mas a TR que tem ficado em 0%. Então, se você descontar a inflação, é capaz de não sobrar nada da poupança. Então, as pessoas aí estão tentando se virar, pelo menos, para manter o poder de compra. Então, vamos dar uma olhada agora quais foram os títulos mais negociados no mês de abril. Olha só, títulos do Tesouro Selic, que são 100% pós-fixados, representaram 54% das negociações. Títulos com correção pelo IPCA, pela inflação, que tem uma parcela, então, cujo dado corresponde ao da inflação e mais uma parcela que é uma taxa fixa, total de 29,6% das negociações de abril, e pré-fixados, 100% pré, um total de 16,2% do total. Diferente da negociação que se observou em abril, onde o Tesouro Selic foi o mais procurado e o mais negociado, olha o que acontece com o estoque de títulos. 49% correspondem a títulos atrelados à inflação, 33% a Selic e 17% pré-fixados. Então, olhando o bolo geral, ainda aquele que ocupa quase metade de todos os títulos disponíveis, de todos os investimentos, são os papéis que remuneram com uma taxa fixa mais a correção pela inflação. Talvez seja o histórico do Brasil que tenha feito ao longo do tempo os investidores comprarem mais esse título, Sam? Sim, são investimentos mais longos em geral, IPCA mais, e muitos com o objetivo previdenciário. Você fala, vou resgatar aqui 10 anos, eu sei que vai ter inflação recomposta mais um X, né? Até porque o Tesouro Selic não tem prazos muito grandes. Então, se você quiser mais prazo, você tem que ir para o pré-fixado ou para o inflação. E aí, nesse sentido, o pré-fixado, o que adianta eu te falar que você vai ganhar 5% ou 6% ao ano nos próximos anos se você não sabe a inflação? É isso. E a respeito daquele assunto que a gente estava falando agora há pouco, os investidores pessoa física procurando títulos do Tesouro Direto, o que acontece? Em abril, o número aumentou, o número de pessoas que se cadastraram no Tesouro Direto. Em abril, o total de novos investidores, pouco mais de 250 mil. Neste ano, já mais de 1.100.000 investidores se cadastraram no Tesouro Direto para comprar papéis e fazer esse tipo de aplicação de renda fixa em títulos do governo. E no total, até hoje, são quase 7 milhões
de cadastros no Tesouro. Você sabe, Doni, que a Cash que a gente está falando agora é a maior corretora em custódia do Tesouro Direto. Eles foram pioneiros nesse tipo de investimento, não cobram taxa, hoje já muitas não cobram, mas não cobram taxa de corretagem, então a pessoa vai pagar custódia, que é 0,25 ao ano, e aí é bem menor que a média de fundos, taxa média de fundos, até fundos referenciados, então isso, as vantagens, você tem esse investimento baixo e você paga o imposto de renda sobre o que você ganhou, né, sobre os juros. O imposto de renda é de 0 a 6 meses é 22,5%, de 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 é 17,5%, e depois de 2 anos atinge o menor valor, que é 15%. Então, é por isso que ele atrai tanto. Então, você está com dinheiro na poupança, vale a pena o Tesouro, você vai ganhar uma taxinha um pouco maior, além de ter modalidades como IPCA e modalidades mais longas que a poupança não tem, né? A poupança você vai ganhar basicamente 70% da Selic, já que a taxa está menor que 8,5%. Você preparou um gráfico para a gente, Sam? O que é esse gráfico que você pediu aí? Eu pedi um gráfico porque as pessoas olham muito o Tesouro e falam assim, tem que olhar a taxa Selic. É verdade isso. Quando a gente olha a taxa Selic, a gente está discutindo a taxa imediata, mas você tem taxas de médio e de longo prazo. Então, esse gráfico que eu vou pegar aqui, a gente vê as taxas. Então, você tem a taxa imediata, tanto pré-fixada quanto pós-fixada, que é IPCA+, e aí você consegue ver quanto o mercado está esperando para vários prazos. Então, por exemplo, para 10 anos, que são 2.520 dias, que sempre esses prazos vão por dia útil, a fonte é a Ambima, você tem uma taxa ao ano de 7,74. Essa é a taxa do pré-fixado. E não deixa de ser a expectativa da Selic, que se todo mundo achasse que a Selic fosse dar mais que isso, ninguém compraria esse título, todo mundo ia comprar o Tesouro Selic e esse título pagaria menos. Então, essa é um pouco a lógica. Se você, por outro lado, você tem o título pós-fixado, você consegue ver que para esse prazo de 10 anos, a taxa que está sendo negociada é 3,1 mais a inflação. Então, você também consegue saber, olha, desse 7,74, você tem a parte pós-fixada, que é 3,71, e a parte da inflação. E a inflação estimada para esse período é 3,88. Então, você tem taxas ao ano, 3,88 com 3,71, você não soma direto taxas, né? Para quem já estudou matemática financeira, tem uma continha lá, dá 7,74. Então, é legal ver as expectativas de taxas de juros. E a gente teve 2 movimentos, Doni. No curto prazo, as taxas desceram nos últimos tempos. Então, o governo está pagando menos para os títulos de meses, de 1 ano e por aí vai. Mas as taxas longas subiram. Então, um exemplo é isso, 7,74 aí para quem vai ficar 10 anos, é uma bela taxa. Não, é uma bela taxa. Eu vou até... porque nem todo mundo tem acesso a esse seu gráfico. Assistindo ao Cafeína, sim tem. Mas nem todo mundo consegue abrir a tela do computador e se deparar com este belíssimo gráfico que Samidana criou. Então, o que acontece? Mas todo mundo consegue ir lá no site do Tesouro Direto. Então, opções de título. Então, por exemplo, tem pré-fixado para 2023 com rentabilidade de 4,31% ao ano. A gente está falando que se você comprar esse título, você resgata ele em janeiro de 2023, é a data de vencimento dele, e a rentabilidade anual será de 4,31%. 4,31% ao ano. É bastante acima da Selic atual, né? Se a gente pegar um prazo mais longo, o que acontece? Deixa eu dar uma olhada aqui em todos os títulos. Vê se acha aí o Mundial do Palmeiras. Aqui, ó, comi uma coisa que me fez mal. O Palmeiras não tem Mundial. Você sabe o que uma impressora disse para outra? Esse é seu papel ou é impressão minha? Foi o Marcelo Aquil. Valeu, Marcelo, pela colaboração. Marcelo que comentou, e você também pode deixar os seus comentários e contribuir para as piadas, além, é claro, das pautas e conteúdos deste vídeo. Sami, Tesouro pré-fixado 2031 está pagando 7,25% ao ano. Ou seja, todo ano até lá você vai ganhar, se mantiver o título até o vencimento, o equivalente a 7,25%
ao ano. A gente está falando de pré-fixado e de uma aplicação de renda fixa muito segura, porque está atrelada ao Tesouro Nacional, né? A única questão do pré-fixado é que se a inflação for alta, você pode perder o poder de compra ou, caso você tenha que vender o título antes e tenha oscilações para taxa de juros. Mas aí tem o IPCA+. Para 2026, paga a inflação mais 2,84%. Sam. Vamos então agora ao que interessa para encerrar esse assunto, Sam. Todo mundo que está assistindo quer saber uma coisa. E eu pergunto a você, Samidana, o homem de Harvard. Tesouro Direto, para quem é e quando investir? Tesouro Direto. Tesouro Direto é a porta de entrada. O cara que só fez poupança na vida, a porta de entrada é muito seguro, porque o risco que você tem basicamente é um calote do governo. O governo não tende a dar calote, até porque ele pode emitir novas dívidas para cobrir as anteriores, ou até, no limite, emitir papel moeda. Claro que numa emissão de papel moeda você gera inflação, mas você gera inflação para todo mundo que tem reais, não só para quem comprou o título. Então, eu diria que nós todos respiramos o risco do tesouro. Então, investindo ou não. No Brasil, você mora no Brasil, você tem dinheiro em reais, você respira o tesouro. Ele paga mais que a poupança, é claro que a gente está em épocas de taxas baixas, então pagar mais que a poupança não quer dizer que vai ser uma taxa sensacional, mas é a porta de entrada. Destaco também o aporte ser pequeno, então com poucos reais você consegue fazer, e, por exemplo, na Easy Invest, em poucos cliques você faz isso, é super simples. Agora, o Tesouro Selic é aquele dinheiro colchão que você pode ter que tirar a qualquer momento, a liquidez diária. Todos os títulos têm liquidez diária, só que o Tesouro Selic não tem oscilação, por isso que é um destino recomendado para quem não sabe quando vai precisar do dinheiro, você não tem sustos. O pré-fixado é o que tem mais risco, porque, como eu falei, você sabe quanto você vai ganhar, mas você não sabe a inflação do período. Ele faz sentido, você tem dívidas pré-fixadas, ou você vai fazer um gasto pré-fixado lá no futuro. Então, eu sei que eu vou ter que pagar 10 mil daqui a 2 anos, é 10 mil mesmo. Então, faz sentido você fazer esse cruzamento. E o IPCA+, principalmente para objetivos previdenciários, supondo, claro, que a sua inflação pessoal vai estar, de alguma forma, aderente ao IPCA. Então, seus custos de vida precisam seguir, de alguma forma, o IPCA. Senão, também fica sem sentido. Você tem especulado em títulos do Tesouro? E, se sim, o que está sendo mais interessante, na sua opinião, entre os 3 papéis agora? Colocaria o dinheiro onde? Eu gosto do Tesouro IPCA. De vez em quando eu especulo, que, na verdade, é uma aposta que você faz contra o mercado, mas, como eu digo, não é, como eu disse, não é uma recomendação. Eu acho que é legal você pensar em IPCA mais para 2, 3 anos, porque o que vai ser no Brasil é muito difícil de prever, né? Então, que pessoas e muita gente tem entrado em bolsa, eu também tenho dinheiro investido em bolsa, não acho prudente pôr todo o patrimônio em bolsa de valores. Agora, falando em especulação, estão especulando, Doni, se você está fazendo parte de algum sertanejo universitário. O pessoal das mensagens notou uma certa semelhança, não sei se é física ou da sua casa, com a casa de Gustavo Lima. Sandra, você e esse Zé Graça do nosso espectador, essa mensagem foi por causa da camisa xadrez, possivelmente, que eu estava usando ali. Agora, não, evidentemente, a casa de Gustavo Lima em nada se assemelha à minha humilde residência. E eu, diferente de Samidana, Sami, que é um exímio pianista, adora Chopin. Samidana, chegamos aos pitacos. Muito bem. Primeiro pitaco, Samidana, saiu o resultado do balanço do Magazine Luiza no primeiro trimestre deste ano. O lucro líquido no primeiro tri foi de 30,8 milhões de reais. Isso representa uma queda de quase 77% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas as vendas totais subiram 34%. Por quê? As lojas físicas estão fechadas, mas o e-commerce foi muito bem e o marketplace foi muito bem. Aí você fala, mas se as vendas subiram, como é que
o lucro líquido caiu? Bom, é porque no meio digital o que acontece, as margens são muito menores. E a gente está falando também do marketplace, que é aquele lugar onde o Magazine Luiza vende produtos de terceiros. Então aí a margem é menor ainda. Mas o que chamou a atenção e o que merece destaque e o que fez todo mundo ficar muito empolgado foi o resultado das vendas do e-commerce do Magazine Luiza, porque essas sim dispararam 72,6% no primeiro trimestre, Sami. Ontem a gente estava falando um pouco da Via Varejo, né? Os varejistas aí surpreendendo. Eu acho que o número veio com bons olhos para as pessoas, né, Doni? Você que acompanha bastante o Magazine Luiza deve ter ficado feliz com o resultado. O que eu percebo? Que o Magazine Luiza investiu muito em tecnologia, seja em algoritmos, seja na própria navegação do site. Essa ideia, essa decisão que tomaram de vender produtos de terceiros também traz muito fluxo para o site. Então, parece uma empresa aí, a gente mostrou ontem, tinham rendido mais de 1000% nos últimos anos. Então, faz jus a isso. Agora, precisa ver o que vai acontecer pós-pandemia, né? A gente ainda está no meio da pandemia, ainda muitas incertezas. Amanhã deve sair uma programação sobre o que o Estado de São Paulo fará, lá no Dória deve fazer sobre isso, mas de qualquer forma está todo mundo com medo das demissões, né? Que vão acabar afetando o bolso das pessoas, afetando o bolso, as pessoas compram menos. É isso. Bom, além disso, a empresa cancelou uma distribuição de dividendos que tinha, resultado, o caixa ficou com 4,5 bi de reais, o que é um caixa robusto. O próprio presidente da empresa, o Fred Trajano, falou que a companhia aguenta 2 anos de lojas fechadas se precisar. Saldo do dia, o desempenho na Bolsa, né? Máxima histórica. É 64,48, uma alta de 6,75 na Bolsa, aí todo mundo comemorando. É difícil aí, né? A empresa bater recorde, né? Se a gente pensar que a Bolsa estava 120 mil, ainda está longe de chegar, o Magazine Luiza já voltou. Então, em meio à pandemia e com lojas fechadas, batendo recorde na cotação da sua ação na Bolsa, né? É um negócio impressionante. Eu acho que merece atenção não só a Magazine Luiza, como o setor. Quem quiser dar uma olhadinha no Cafeína de ontem, a gente falou muito sobre a Via Varejo, que também é uma das protagonistas do setor. Próximo pitaco, Sami, os investidores estrangeiros retiraram 31 bilhões e meio de dólares em aplicações financeiras no Brasil entre janeiro e abril deste ano. Tiraram 18,8 bi das ações e 12,7 bi dos títulos públicos, segundo dados do Banco Central. Isso revertendo o movimento do ano passado, que nesse mesmo período tinha sido de um aporte, de uma entrada de quase 10 bilhões de dólares nesses ativos financeiros. A gente tem muitos fatores, né? Primeiro, mercados com risco. O que o investidor, principalmente o profissional, faz, tenta reduzir risco da sua carteira. Isso vale dizer que ele diminui a exposição em mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Além disso, a gente tem uma questão do dólar, né? O real das moedas mais conhecidas foi a que mais se desvalorizou frente ao dólar. A gente teve problemas externos, obviamente, mas teve também ruídos internos, né? Seja a queda do ex-ministro Moro, seja a oscilação, a especulação de uma eventual saída do Paulo Guedes, seja a menor chance de reformas, a situação fiscal ter sido deteriorada no Brasil por conta da necessária ajuda aos mais vulneráveis, às empresas. Então, a gente vê isso como um dos reflexos. A gente precisa voltar a atrair investimentos, não só em bolsa e investimentos financeiros, como empresa. E vai tomar a pauta de reformas, reforma administrativa, reforma tributária, uma reforma jurídica, para ser um destino mais empresarialmente interessante. Teve também a Centauro, vai ser a primeira empresa a ter oferta de ações durante a pandemia, hein? É o grupo SBF, né, de artigos esportivos. A operação vai ser precificada no dia 4 de junho, pode movimentar na casa de R$1 bilhão, Samidana. É
ousadia do grupo de fazer oferta de ações agora? Ousadia e alegria, né, Doni? O mantra menino nem aplicado na bolsa. Acho que eles viram aí também os seus concorrentes se expandindo, né, e estão tentando não ficar para trás, porque todo mundo está a share, né? Então, se você fica parado nesse momento, você pode perder um mercado que você não recupera depois. Então, faz sentido o que eles falaram, é sucesso para a Centauro, Doni. E mais um último pitaco, Samidana, Novavax. Já tinha ouvido falar, não? Não, eu fiquei sabendo ontem, né? Porque todo mundo ficou falando, caiu na boca do povo. Pois é, a empresa fez uma vacina contra a Covid-19 em larga escala. O que acontece? Já é uma empresa de biotecnologia dos Estados Unidos, a ação já vinha subindo, mais de 300% no último mês, ela foi fundada faz tempo, em 87, focada em desenvolver vacinas que ainda não estão disponíveis no mercado. Então, a gente está no meio de uma pandemia, o pessoal falou, opa, essa empresa faz isso, deve valer bastante, por isso as ações começaram a subir. Mas o assunto ganhou destaque, manchetes no mundo inteiro, por quê? Embora a empresa esteja agora iniciando os primeiros testes em humanos, em escala experimental, e isso é em um número bastante restrito de pessoas, o que acontece, eles já estão falando, quer saber? Já vou produzir em larga escala. Se der certo, estou pronto. Samidana, foi isso? Eu acho que eles têm talvez mais evidências do que o que vem a público, né? Estão bastante confiantes. Porque também a corrida não é só para descobrir, como ficar disponível para venda, né? Então, uma aposta aí de risco, que faz parte da indústria farmacêutica, e tem gente falando aí que a vacina que viria ano que vem, chance de ter CT por conta dessa, e vira uma teoria dos jogos, né, Doni? O outro está fazendo, o cara que está descobrindo a vacina, a concorrente, você falou agora, são 10 vacinas sendo testadas, o cara fala, vou correr também, porque senão eu vou ficar sem nada. Então, acho que todo mundo ganha com isso, competição tem suas vantagens, essa é uma delas. Se tivesse só um produtor no mundo de vacina, talvez demorasse mais, talvez o preço fosse muito maior, e mais do que isso, talvez a gente não tivesse tão cedo. Muito bem, Samidana. Os nossos vídeos têm tido um índice muito interessante de aprovação. É bom sempre reforçar neste momento, se você puder, dê o seu like aí, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Estamos atingindo marcas muito impressionantes para o pouco tempo de vida que temos. E vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos comentários do pessoal no nosso último vídeo, Samidana. Tem a Ana Paula falando, parabéns pela edição de hoje, que delícia a participação do Rock e da Maia. Ramon Ramos dizendo, essas piadelas tiozão do pavê são as melhores. Tem uma piada. Paulo Almeida, valeu pelo conteúdo e informação de qualidade. Diga lá, Sami. Tem uma que o Felipe Albuquerque de Almeida perguntou em homenagem aos seus dogs, qual o doce preferido do cachorro? Você sabe? Não sei. O leite condensado. É o leite condensado. Exatamente, é o leite condensado. O que é um pontinho vermelho no meio da floresta, sabe, não? Não. É um morango-tango. Um morango-tango? Essa nem Pililico riria, o filho, nem o fofucho de Samidana. Nem escrevendo. Mas você conhece a piada do pônei? Do pônei? Não. Nem eu. Tchau. É uma piada muito boa. Vamos acabar. Corta, Zanotto. Deixa o like, compartilha, mande as piadas para os inimigos, para encher aquele grupinho de WhatsApp. Enfim, vocês já sabem, estamos junto na live ou amanhã, nesse mesmo horário, às 6 da manhã, o Doni com o seu bom humor matutino. E Pibinho e Dolão, vem aí, hein, agora. Tchau, tchau. Tchau.